Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje, dia 23 de junho, nosso 14º encontro. Estamos aí nos aproximando da metade do curso de Investimentos 1. Seguindo a nossa sequência, a gente tem uma aula de estratégia passiva de investimentos. Tudo que a gente aprendeu até agora, além de, no comecinho, a gente ter aprendido ali, discutido, conversado sobre o mercado financeiro brasileiro e o mercado acionário brasileiro, tudo que a gente aprendeu na sequência foi como extrair os dados brutos a partir da B3, como manipular para que a gente obtivesse o retorno líquido nominal diário e, a partir dele, um catupilhão de estatísticas descritivas que a gente aprendeu a dissecar esse retorno através dessas estatísticas, observando aí tendência central, dispersão, terceiro e quarto momentos, unilaterais ou não. Ok. Depois a gente sumariza isso num ranking agregado para selecionar, por exemplo, 20 ações e partir para o passo seguinte, que é uma estratégia ativa de investimentos, que é você compor a sua carteira. Perfeito. Até aí, maravilha. A questão é que antes da gente entrar em estratégia ativa de investimentos, que é o tema da nossa próxima aula, segunda-feira que vem, uma aula que inclusive é presencial, porque ela envolve um pouco mais de conta, a gente precisa, antes dessa aula, abordar a estratégia passiva. Os slides, claro, vão ficar disponíveis para vocês todos no SIGA. E basicamente o que a gente vai ver hoje é que, olha, eu vou te ensinar a partir de segunda-feira da semana que vem como misturar os ativos, como escolher os ativos, como misturar os ativos. Mas você tem certeza que é isso que você quer? Porque muitas vezes o que a gente vai perceber é que há uma boa carteira já montada para você, seja ela um fundo de investimentos em ações, seja ela um índice, uma carteira de mercado, ou setorial, ou com uma característica como, por exemplo, a questão de governança. Tá? Então, a gente vai apresentar esses outros portfólios que já existem, já foram empacotados por alguém para você, e te mostrar alguns números. E depois colocar o seu pé no chão, de que, olha, você tem certeza que você vai para a estratégia ativa? Porque existem custos, né, de você montar uma própria carteira. Os próprios custos associados a taxas de custódia, corretagem, imposto de renda, dependendo do valor investido, assim como existem os custos de rebalanceamento, de turnover, porque quando você tem uma estratégia ativa, normalmente isso sugere um caráter um pouco mais dinâmico, de monitorar, e existe um custo de monitoramento, nem que seja o teu tempo, que para mim vale muito dinheiro, e o custo de tomar medidas para mudar um portfólio que está bem ou não tão bem. Enquanto uma estratégia passiva sugere um comportamento menos dinâmico. Você pode até acompanhar, mas você não acompanha do mesmo jeito que uma estratégia ativa. E você não fica mudando de portfólio com a mesma frequência que você muda de ações. Tá joia? Muito bem. Sem mais demoras, deixa eu já projetar para vocês a nossa aula de hoje. Só um instantinho. Ótimo, tá aí a nossa aulinha de hoje. Como sempre, vou desligar minha câmera para a gente poder ter aí menos tráfego de dados e focar no que importa, que são os slides. Tá? Já volto com vocês. Maravilha, turma boa! Então vamos lá, né? Aula 14, dia 23. O que é que a gente viu até então, né? Toda essa questão de estatística descritiva.
e o que a gente vai ver daqui para frente. E aí eu confesso que daqui para frente é um divisor de águas, porque daqui para frente são assuntos, conteúdos que a gente vai ver para a prova de vocês, tá? Nem tanto estratégia passiva, porque ainda é uma aula muito informativa, tá? Difícil de você cobrar numa prova, mas a partir da aula da semana que vem, de segunda-feira, que é quando a gente está se aproximando da metade do curso, aí é conteúdo que cai direto na nossa prova, que está lá agendada, não tenho aqui de cabeça quando vai ser, mas você já sabe que está lá agendada, e se Deus quiser a gente vai cumprir com esse calendário. Então aqui o assunto até a prova, tá? Estratégia passiva nem tanto, porque é mais em termos de conhecimento, e a partir de estratégia ativa com certeza, tá? Muito bem, dá uma olhada nisso aqui, ó. Possibilidades de investimentos, tá? E aí eu acho que eu vou projetar minha tela inteira, né? Fica melhor para vocês poderem ver, né? Deixa eu encerrar aqui, só um instante. Bem melhor, né? Joinha. Então vamos lá, turma. Peguei aqui alguns dados, tá? Ao longo desse ano, até sempre 14 de maio de 2021, né? Foi o último update que a gente fez ali no começo da disciplina. Peguei aqui alguns índices de mercado, tá? Os valores do gráfico, claro, são valores históricos que não vão até 2021, não, tá? Vão até 2020. Mas vamos pegar alguns números bem atuais de 5 opções de índices de mercado, provavelmente você só conhecia uma, talvez, né? Que é o Ibovespa. Mas tem o IBRX 100 e 50, assim como o índice Brasil Amplo. Todos 4 lá da própria B3, tá? E tem o índice também FGV 100. Esse eu vou ficar devendo para vocês o ganho acumulado desse ano. Mas vamos lá, até o 14 de maio de 2021, Ibovespa registrava uma perda praticamente nula, enquanto IBRX 150 superiores a 4%, o índice Brasil Amplo superior a 5%. Alguns índices setoriais, né? Salvo o melhor juízo, nós temos esses 7 setores. O IFNC é o índice do setor financeiro, tá? Principalmente bancos, corretoras, por aí vai. Temos o IMAT, de material básico, o ICOM, consumo cíclico e não cíclico, índice de energia, imobiliário, o INDX associado à indústria, o TIL, utilidade pública, tá? Uma heterogeneidade absurda, né? A gente registra aí desde um setor imobiliário que vem amargando perdas e ao longo do ano 2021 até 14 de maio mantinha 6% de perda e materiais básicos quase 30%. É surreal, né? Indústria também muito forte a retomada. E alguns índices de sustentabilidade associados aí também à governança e por aí vai. Então, índice de empresas que têm uma política mais ativa de sustentabilidade, montaram lá uma carteirinha da própria B3, perda de 3%, setor lá de governança, como por exemplo esse de carbono, 3,9%, tem esse outro setor de governança, índice de governança, melhor dizendo, 4,8% positivo, e por aí vai. Mais do que fazer uma análise de elevador sobre o que está alto e o que está baixo, é só para abrir o teu horizonte. Muitas vezes você tem uma preferência muito bem definida, e aqui a gente não julga preferências. Você gosta de bancos. Eu, por exemplo, costumo muito investir em bancos, eu gosto deles, empresa que eu confio. E aí, às vezes, eu vou montar uma carteira de bancos, dá um trabalho danado montar ativo, né? Toma meu tempo, enfim. E aí eu fico me perguntando por que não ir para o IFNC, que é o Ibovespa do setor bancário, não é? Então, assim, é importante que você descubra que existem índices amplos, setoriais,
ou com outros motes, como sustentabilidade, governança, e por aí vai. Temos também o seguinte, gente, ó, nesse gráfico aqui, os índices setoriais, né, junto com o Ibovespa, para um intervalo de tempo muito grande, né, de 95 até 2020, tá? Esse foi um gráfico utilizado num trabalho de um aluno meu que eu tive a honra de orientar há um ano e pouco. Claro que alguns desses ativos vão entrando no meio do caminho só, né, como você bem pode observar, tá? E o Ibovespa está desde o começo, e esse verdinho, que é o índice de energia elétrica, salvo o melhor juízo, também está desde o comecinho. E alguns índices mais recentes, como por exemplo o imobiliário, e por aí vai. Tá? Fica difícil comparar aqui, porque não está todo mundo com a mesma base, né? Não começou todo mundo de 1. Tá? Só daria para unificar isso se esse gráfico aqui começasse, sei lá, se esse gráfico começasse aqui, sei lá, a partir de 2010 a 2020 já está todo mundo, né? Ok? Mas é só para mostrar aqui a evolução acumulada, tá? Do fechamento desses índices. Volto a dizer, apesar de estarem todos juntos, se você puder fazer isso no gráfico de ganho acumulado, aqui é injusto você comparar, por exemplo, essa perda do Ibovespa com a registrada aqui no gráfico azulzinho, que é o IFNC, e tem a impressão de que o Ibovespa teve uma queda muito maior, absoluto, em termos absolutos, ok, mas em termos relativos, percentuais, não necessariamente. Daí a necessidade de você padronizar, né, saindo todo mundo de um mesmo start point. Eu queria também chamar a atenção de vocês para fundos de investimentos. Aqui eu peço mil perdões por estar usando dados um pouco mais defasados, vocês mereciam algo mais atual, mas é uma impossibilidade minha mesmo, eu não tenho a base de todos os fundos de investimentos em ações do Brasil de 2019 para cá, eu só tenho de 90 e pouquinho até 2018, que é uma base que foi utilizada na dissertação de uma aluna que eu tive também a honra de orientar, a Kétia, do BNB, e é uma base maravilhosa, tem a cotação de quase 2 mil fundos de investimentos em ações por mais de 2 décadas, assim como alguns dados administrativos associados a taxas, por exemplo, e também dados como o PL, patrimônio líquido. Tá? E aqui eu peguei uma amostra, tá, do ano de 2018 só, tá, que vai do finzinho de 2017 até o fim de 2018, né? Uma amostra muito grande aí de mais de 1.000 fundos, tá? A Késia extraiu do Quantum, compartilhou comigo como orientador de sua pesquisa, de sua dissertação de mestrado, tá? E eu trago aqui algumas estatísticas descritivas, tá? Tivemos ao longo de um ano, né? O pior dos resultados acumulados aí, um fundo que praticamente virou pó, uma perda de quase 96%, que deu um ganho superior, 448%, na mediana, ou seja, dividindo metade para lá, metade para cá, 14,3%, no intervalo em que o Ibovespa registrou 15% de ganho acumulado. Primeiro quartil, 8%, terceiro quartil, quase 20%. Tá? PL agregado de todos esses fundos ao final de 2018, superior a 270 bi, esse valor está bem maior hoje. O maior dos fundos com PL de 11 bi, e desses 1.000 e tantos fundos, 43 deles com PL acima de 1 bi. Aqui o histograma bonitinho dos ganhos acumulados dos fundos. Tá? Também uma opção, a gente vai ver em investimentos 2, porque isso exige modelagem de apreciamento de ativos. Temos até uma contribuição publicada e premiada aqui para o Brasil, à luz de um Journal of Finance 2010, do Fome French, cujo título é Luck versus Skill. Uma contribuição que ajuda muito a gente a escolher um bom fundo de investimento em ações. Eu costumo brincar que existe, sim, o Lewis Hamilton dos fundos de investimentos, em ações, pelo menos. Outros segmentos eu não saberia dizer.
Por que isso? Olha, não é o fato de você pegar um fundo de investimento que foi bem em 2017 e apostar nele em 2018. Porque aí justamente é a pergunta do Family Friends, sorte ou habilidade? Aquele fundo de investimentos pode ter sido apenas e tão somente sortudo. Tá? No universo de 1.000 e tantos fundos, acontece de um fundo aventureiro apenas sortudo mandar muito bem. E aí, se ele for apenas aventureiro e sortudo, zero garantia de que ele vai mandar bem no ano seguinte, que é quando você vai entrar. Então você precisa encontrar, achar os fundos que são habilidosos, cuja gestão é habilidosa. E esses fundos, sim, podem até não ser o primeiro ou o segundo de performance lá, ou de ganho, mas eles unem um bom ganho com um baixo nível de risco, ou seja, a meta dele pode nem ser a mais alta, ele pode não ser o top 5 ali de performance, ou de ganho acumulado, mas ele performa bem, ou muito bem, com muita segurança, ele é muito estável, significa que no ano que vem ele deve estar lá entre os melhores novamente, e assim sucessivamente. Então é como você pegar um piloto como o Lewis Hamilton, para quem acompanha ou acompanhava a Fórmula 1, ele não precisa ganhar todas, mas ele está praticamente quase sempre no pódio ali. E é isso que a gente quer. Então sim, é possível achar esse tipo de fundo de investimento, e isso não é um sinal de violação de eficiência de mercado. Uma ação, ela sempre ser boa, é estranho. Mas um fundo ser constantemente bom, isso não é estranho. E aí, dado que a gente deve falar pouco sobre fundos de investimentos daqui em diante nessa disciplina, porque a gente vai aprender a montar carteiras agora com ações pelos próximos encontros, e depois vai fazer gestão de risco, e a gente vai se encaminhando para o fim da disciplina. Então, essa é uma aula que, além de apresentar um pouco dos índices setoriais e de mercado, eu foco em algumas estatísticas e, mais importante, algumas evidências sobre fundos de investimentos em ações para o Brasil. Todos aqui para o Brasil, em cima de papers publicados, eu acho que eu já tenho 5 ou 6 papers publicados sobre fundos de investimentos no Brasil ou no exterior. Aqui, um Brazilian Business Review, publicado em 2015, com a Ana Balbina, orientada por mim, orientada pelo Cristiano, um trabalho muito bacana, com a gente tem muito orgulho, publicado na Brazilian Business Review, que basicamente nos sugere o quê, né? A gente pegou os fundos de investimentos em ações, tá? A gente tinha uma amostra boa de 68 fundos, de 98 a 2007, na época, observações aí mensais, tá? E a gente separou, não a olho nu, porque seria inviável. Desculpa, aqui já é um resultado do... Deixa eu ver se eu tenho o gráfico original deles. Não, não tenho. Mas esse paper está disponível para vocês, ele é público acesso, então não tem maiores problemas. Mas, vamos lá. A gente separou, usando essa técnica de Phillips e Sul, que simplesmente separa o que o olho humano pode até separar, mas não tem muita validade científica, porque é uma separação muito subjetiva e sem inferência estatística. Essa técnica separa, com inferência estatística, os fundos de investimentos, ou qualquer que seja a tua amostra de quê, pode ser amostra de PIB de países, pode ser de qualquer coisa. E a gente fez por os gráficos de ganho acumulado dos fundos, e ele separa aquelas 68 curvas em 4 clubes. Poderia ter sido em 2, em 3, em uma só, e dizer que todo mundo converge. E a ideia é convergência. Quem está no mesmo grupo, converge. Para quem está dentro do mesmo grupo. Ok? Depois que ele separa os 68 fundos em 4 clubes, a gente percebe, por exemplo, um ganho médio que vai decaindo do primeiro para o quarto grupo, como se fosse série A até a série D. A gente percebe também um padrão de queda, pelo menos do primeiro grupo para os outros 3 grupos, no que se refere a PL, médio. Isso não é uma coisa óbvia. É a questão do size effect, efeito tamanho, né? A gente observa também que há um aumento do range, digamos assim, do range não, do limite inferior, melhor dizendo,
do range de desvio padrão, do primeiro grupo para os demais, tá? O beta de mercado também tem um range mais conservador no primeiro grupo em relação aos demais. E aí a gente vai comparando estatísticas descritivas, o range, sempre o menor e o maior valor, para outras métricas de risco, de performance. Não seria óbvio isso, porque aí é ganho dividido por risco, mas a gente percebe, vou pegar aqui índice Sharpe. Olha o range do índice Sharpe, 0,19 a 0,33, é muito melhor do que os ranges de performance índice Sharpe dos outros 4 grupos. Isso não é óbvio, porque a única coisa que você poderia inferir é que quem está no primeiro grupo teve ganho acumulado muito maior do que quem está no terceiro grupo. Fora isso, já são resultados, claro, novos. Olha também para variáveis administrativas, e aí uma evidência que a gente já imaginava, taxa de administração fixa, de cara é um preditor ruim para fundo de investimento, ter boa performance, é uma certa estabilidade, uma zona de conforto para o fundo, ele ganha dinheiro sem fazer muito esforço, ao mesmo tempo que eu prefiro fundos que tenham taxa de performance muito alta. O meu ponto é jogar a maior parte do risco para o gestor do fundo, para a equipe técnica, ou seja, amigo, se você bater o benchmark e você ganhar muito em cima disso, o gestor fica rico e eu como investidor daquele fundo também. Então eu quero fundos com taxa de performance altas, ousadas, ao mesmo tempo que eu quero fundos com taxa de administração baixas ou mínimas. Tá? Participação aí, né, do setor público, tá? Fundos que foram geridos de bancos públicos, a maioria deles, esses bancos de bancos públicos, fundos de bancos públicos, não estão no primeiro e segundo grupo, tá? Essencialmente os grupos mais tops, assim, os fundos mais tops são de assets ou de bancos privados, tá? E não necessariamente são fundos mais velhos, mais experientes. Então, só aqui você já aprende muita coisa, que focar em fundos de bancos privados ou de assets, que tenham taxa de performance alta, que tenham taxa administrativa baixa, tá? E aqui, aparentemente, tamanho de médio para grande. Fundos muito pequenos, a priori, pode não ser um bom indicativo. Claro, isso aqui são estatísticas que morrem em 2007. Tá? E aqui, só para vocês verem, a gente montou um portfólio equal weighted, ou seja, com pesos iguais, a partir dos fundos de cada um dos 4 grupos, né? Grupo 1, 2, 3 e 4. E é impressionante como o fundo 1, um portfólio montado pelos fundos de investimentos, que na hora de separar, né, nos grupos de convergência, ficaram no grupo 1, um portfólio montado com pesos iguais nesses fundos do grupo 1, que é esse gráfico que descola aqui, como ele é muito melhor do que o do grupo 2, que por sua vez já é melhor do que o Ibovespa, que é melhor do que o grupo 3 e do que o grupo 4. O grupo 3 praticamente é uma sombra do Ibovespa, sugerindo que muitos dos fundos que estavam lá são aqueles fundos de investimentos em ações passivos, ou seja, eles pegam o teu dinheiro e colocam 100% no Ibovespa e não fazem mais nada. Mau sinal, porque aí as taxas são altas e você acaba descolando um pouquinho do Ibovespa para baixo. Seria melhor você investir direto no Ibovespa. Aqui um paper fruto da dissertação do Guilherme Padilha, orientado pelo meu amigo Maurício Benegas. A gente publicou no Operational Research em 2016, é um jornal internacional, pesquisa operacional muito top. E basicamente a gente quis separar o joio do trigo, tentando saber se, utilizando a fronteira de eficiência, né, a gente quis saber se fundos que alocavam relativamente mais, tá, com gastos administrativos em razão do seu patrimônio líquido. E aí um esforço muito grande para pegar dados contábeis mensalmente, um por um, lá da CVM. Então, quem quiser trabalhar com dado contábil de fundo de investimento, está lá na CVM. O problema é ter que puxar braçalmente um por um, mês a mês. A gente fez isso para uma amostra de um pouco mais de 50 fundos, eu não tenho aqui de cabeça agora, me perdoem, mas
o grande ponto é, por que olhar gasto administrativo sobre PL e gasto não administrativo sobre PL, que é o tamanho do fundo? Porque gasto administrativo sobre PL era a melhor proxy que a gente julgava ter para inferir sobre o perfil do fundo que investe mais em capital humano. Não é uma proxy perfeita. Se fosse perfeito, não seria proxy, seria o próprio indicador de gasto de capital humano. Mas o ponto é que a principal rubrica que a gente percebeu que compõe gasto administrativo era gasto direto e indireto com capital humano. Então, a gente pegou gasto administrativo sobre PL e gasto não administrativo sobre PL, ou seja, gasto com capital humano e gasto sem ser com capital humano, claro, ponderado pelo tamanho do fundo, injusto comparar esses gastos de maneira absoluta entre fundos que têm um tamanho muito diferente, colocou isso como input de um processo de uma fronteira eficiente para, acho que, 5 anos, e como output, a gente colocou uma métrica de ganho, que eu acho que foi ganho geométrico, médio, e semicurtose. E ficou super interessante. A gente fez bootstrap, um paper muito técnico, muito bom, e a gente identificou que há sim uma correlação de 0,7 entre eficiência e você gastar muito, ou gastar mais relativamente com capital humano, tendo sido a proxy gasto administrativo, e que os fundos mais eficientes gastavam mais do que o dobro, relativamente, do que os grupos menos eficientes. Aqui um outro paper, Brazilian Business Review 2012, com meu amigo e orientando Arthur Nave. Um paper muito interessante, mais uma vez, 68 fundos, a gente separa nesses dois gráficos os que tiveram ganho médio abaixo do Ibovespa, no gráfico de baixo, acima de Ibovespa no gráfico de cima. Isso aqui é a fronteira média variância, aqui também é a fronteira média variância, assunto para daqui a umas 2, 3 semanas de aula, tá? E o que é que a gente fez aqui nesse paper? Aqui o gráfico acumulado, nunca mais eu faço isso, colocar 68 séries no mesmo gráfico, fica muito arco-íris, fica pouco acadêmico, mas pelo menos dá para ter uma noção da nuvem de dispersão, né? De ganho acumulado, todo mundo saindo do 1, isso é interessante. O Ibovespa é essa linha preta mais densa aqui no meio. Metade dos fundos deu ganho abaixo, metade deu ganho acima, curiosamente. Fundos que você investiu em janeiro de 98 R$1 e um pouco mais de 10 anos depois você tirou R$17. E fundos em que você investiu R$1 e tirou R$1 e poucos centavos. Uma década depois, essa aqui são séries nominais e não reais. Ou seja, você não conseguiu sequer ganhar inflação, um péssimo negócio, quem investiu aqui embaixo. E a gente ficava se perguntando por que num contexto tão heterogêneo de fundos de investimento, por que ainda tem gente que investe nos piores fundos. Aí a gente separou esses 68 fundos naqueles que apresentaram melhor métrica de performance, seja em Sharpe, Treino, Sortino ou Calma, assim como os que apresentaram pior performance. O objetivo aqui da gente era, primeiro, saber assim, olha, se eu investir sempre naqueles fundos que têm melhor Sharpe, eu vou estar cometendo um erro muito grande, vis-a-vis investir nos fundos que tiveram sempre melhor Sortino. Esses gráficos aqui em azul, aqui em cima, mostra que não. Quem é bom em Sharpe, é bom em Sortino, é bom em Treino, é bom em Calma. Então, o fato de você estar usando sua Sharpe para separar o joio do trigo não parece ser um crime muito grande, tá? Quem é bom num, aparentemente é bom nos outros. Isso é um sinal bom de robustez, né? Quem é bom nas 4 métricas de performance. E sim, pareceu uma estratégia boa você montar portfólios a partir dos winners em Sharpe. Um rebalanceamento aqui trimestral, tá? A cada 3 meses, a gente olhava para os últimos 3 anos. Claro que há uma persistência e se mostrou um investimento muito bom. A gente simplesmente pegou os fundos de investimentos, colocou no ranking, investia nos top 10 de Sharpe, a cada 3 meses rebalanceava.
apostava sempre 10% em cada um dos 10 melhores fundos em Sharpe do ranking. E o resultado é muito bom, muito melhor do que a Ibovespa. A gente também achou uma persistência interessante, que são fundos como o Dynamo, que aqui a gente chamou de código de DINA, ou Small, Safra 2 e por aí vai. Fundos que têm uma persistência muito grande, ou seja, no ranking a gente fazia vários rebalanceamentos, acho que foram 27 rebalanceamentos. Acho que sim, eu agora realmente não tenho de cabeça, tá? Mas a gente faz com que os fundos possam se mostrar, né, por assim dizer, persistentes ou não, ali entre os top 10 e entre os bottom 10, entre os 10 piores. Então a gente percebe que teve um fundo como o Dina, que ficou 93% das vezes entre os 10 melhores. E aí quando ele recebe o primeiro lugar, ele recebe 10 pontos. Se ele fica em segundo lugar, 9 pontos. Quando ele fica em 10º lugar, 1 ponto. E a gente depois faz esse mesmo ranking às avessas. Né? Quem fica em pior lugar recebe 10 pontos negativos, por assim dizer, até quem fica em 10º lugar, de trás para frente, recebe só 1 ponto negativo. Então, essa pontuação aqui à direita é uma pontuação negativa, essa pontuação aqui à esquerda é uma pontuação positiva. E acho que aqui foram 27 rebalanceamentos para todas as 4 métricas de performance. Estou tentando lembrar aqui quantos rebalanceamentos a gente fez ao todo, para saber qual era o máximo dessa pontuação aqui, tá? Mas eu realmente não tenho aqui de cabeça. Talvez não tenham sido 27 rebalanceamentos, não. Porque o fundo poderia obter no máximo 10 pontos, como são 4 métricas de performance, ele poderia ter no máximo 40 pontos. Eu acho que é isso, vezes 27 rebalanceamentos, dá um pouco mais de 1.000 pontos. 1.080 pontos, eu acho que é isso. Foram 27 rebalanceamentos, mas como você pontua em 4 possíveis performances, você poderia ter até 1.080 pontos. O fundo que mais obteve pontos foi o Dynamo, com 778, por exemplo. Né? Então, há uma persistência de fundos que são ótimos e uma persistência também entre fundos que são ruins. Cuidado para não estar fazendo sempre as mesmas apostas nos fundos persistentemente ruins ou losers. Bom, eu trouxe aqui, acho que 3 contribuições de fundo de investimentos, existem outras 2 ou 3, outras 3, que eu só posso mostrar, é a do meu amigo Zé Alain, a do Gustavo Zec e a do... Ai, meu Deus, de um cara que eu orientei, é porque o nome dele é um pouquinho estranho, eu não estou lembrando aqui agora. Eu orientei no mestrado profissional, ele ganhou o prêmio, né? Pô, cara, muita gente bom, trabalha aqui na Previdência do Estado. Já lembro o nome dele. Então, esses outros 3 papers nossos, publicados e premiados sobre fundo de investimentos em ações, eu só vou poder apresentar em investimentos 2. Tá? Muito bem. Fechando esse nosso bate-papo de hoje, começando a botar o pezinho de vocês em estratégia ativa. Muito provavelmente para investir nas ações, você vai ter que se vincular a uma corretora. Te sugiro que olhe esses 2 links aí de sites da CVM e da Bovespa. Tá? Agora não é mais BMF Bovespa, é B3, tá? Desculpa. Mas tem lá, buscar as corretoras, assim como na CVM também tem. Esse levantamento é um pouquinho ativo, acho que ele já tem uns 2 anos. Na época havia 88 corretoras que investissem, te permitissem investir em renda variável, 72, com serviço de home e mobile broker, 44, aquelas que sugeriam, né, carteiras recomendadas, 4. Eu tenho uma dissertação que eu orientei do Rodrigo Coloda sobre carteiras recomendadas por corretoras, são muito ruins, tá? Pelo menos na época, pode ser que tenha melhorado.
mas pode ser que haja uma segunda intenção nos ativos sugeridos pelas corretoras. Pode ser, pelo menos o resultado estatístico mostrou que não é uma boa fazer isso. Portanto, carteira recomendada por corretora, eu estou fora. E aí você escolheu sua corretora e vai escolher suas 5, 10 ações. Não sei porque que você vai escolher muito mais do que isso. E aí se liga aqui de cara, você tem um custo de custódia, uma taxa de custódia, um custo fixo, mensal normalmente, ou fixo da ordem de 10, 20, 30 reais. Na época eu achei a mais cara, custando 32 reais. Esses valores, claro, podem ter mudado um pouco. As que te cobram zero, normalmente ou porque você tem muito dinheiro lá, ou porque você opera muito. Tem aquelas que cobram só se você ficar sem mexer, por inatividade. Imposto de renda sobre o lucro, se o valor de venda for superior a 20 mil reais, 15%. Taxa de corretagem, que pode ser, normalmente melhor dizendo, tá, por ordem, e aí pode ser um valor fixo ou um percentual da ordem. Na época, eu achei que a mais barata, quando era um custo fixo por ordem, era R$ 1,99 e a mais cara R$ 20. Esses valores podem ter mudado. E esse percentual em cima da ordem, quando é um custo variável, varia demais. E o que a gente vai fazer a partir da aula que vem é decidir o quanto a gente vai escolher, o quanto a gente vai alocar no ativo livre de risco, que para mim no Brasil a melhor proxy é poupança, o quanto a gente vai colocar nos demais ativos da face da Terra, que são todos arriscados. Depois a gente vai tentar decidir o quanto a gente vai colocar em classes ou categorias, o quanto você coloca em ações, o quanto você coloca em fundos, o quanto você coloca em derivativos, em imóveis, ou o que quer que seja. E depois o quanto você vai colocar em cada um desses ativos, em cada uma dessas classes. Beleza? É finito, amigos e amigas. E aí, só para te trazer valores um pouco mais atuais, eu fiquei curioso, esses dados estavam um pouco defasados, né? Então aqui, botei no Google aqui, taxa de custódia, taxa de corretagem, tá? Isinvest, valores fixos, R$ 4,99 lote integral, né? Que são 100 unidades, lote fracionário R$ 2,49, algumas outras com valores um pouco mais altos, como Geração Futura, R$ 17. Taxa de custódia, há quem não cobre, há quem cobre. E aí vocês começam a perceber que é, sim, muito heterogêneo esse segmento aí das corretoras. Ok, deixa eu voltar aqui a aparecer. Deixa eu interromper aqui a apresentação. Muito bem, meus amigos. Aulinha finalizada, espero poder ter partilhado contigo um pouco desse segmento da estratégia passiva, que está associado aos fundos de investimentos em ações, índices amplos e índices setoriais. Bom conhecer o que existe. Eu, por exemplo, quando poupo e invisto, tenho feito isso, recorrido a investimentos passivos, porque eles tomam menos o meu trabalho, o menor custo de monitorar, o menor custo de rebalancear, e de repente escolhendo um bom fundo de investimentos em ações, e eles existem, pode ser melhor do que eu tentar aí explorar através de uma estratégia ativa que tem um custo mais elevado, bater um bom fundo de investimentos bem gerido. Tá joia? Vou encerrando por aqui. Bom descanso, bons estudos, até segunda-feira que vem. Que Deus continue nos abençoando. Até logo mais, gente. Bons estudos.